Bom dia! Somos do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA, do 8º período do curso de Fisioterapia. Hoje, vamos ver uma videoaula da disciplina de Clínica Integrada em Fisioterapia. O grupo é composto pelas discentes Aldeneide Mirelli, Ananda Barbosa e Dayana Kirley. A disciplina é ministrada pelas docentes Fernanda Oliveira e Soraya Barbosa. Conhecendo o caso clínico. Identificação. Paciente MSS, 55 anos, casada, 2 filhos de parto cesáreo. Sua ocupação enquadra-se como autônoma, vendedora ambulante de lanches. Atualmente, encontra-se afastada do exercício laboral. História da doença atual. Paciente apresenta gonartrose bilateral diagnosticada há 8 anos e hérnia discal lombar grau 2 entre L4 e L5 diagnosticada há 3 anos. Em consequência da gonartrose, a paciente queixa-se de fortes dores nos joelhos, com rigidez matinal nas articulações acometidas e relata ouvir estalos, crepitações ao se movimentar. Em relação à hérnia discal, sente dores nas costas que irradiam para o membro inferior direito. Esses sintomas aparecem quando a mesma pega peso, lava muita roupa ou vai varrer a casa e necessita abaixar-se. Há 3 meses, realizou mastectomia total da mama direita e há 1 semana finalizou a radioterapia, apresentando radiodermatite na região axilar. Breve descrição da avaliação. Na avaliação fisioterapêutica, a paciente apresentou-se com sinais vitais hemodinamicamente estáveis, no entanto, com HGT elevado, relatando que havia esquecido de tomar a medicação. No exame físico, foi observado redução de força muscular e amplitude de movimento para membro superior direito, membros inferiores e também o tronco. Além disso, o tronco obteve alteração na flexibilidade. O aspecto da pele na região axilar direita apresenta hiperemia e descamação úmida. Obteve resultado positivo para os seguintes testes clínicos: Milgram, Laseg, Valsalva e Valdo. Na avaliação do equilíbrio estático, o teste de Rumberg verificou positividade. Em equilíbrio dinâmico, resultou risco de queda moderada para o teste de Time Up and Go. Quanto à queixa de dor, a paciente pontuou para os joelhos EVA 6 e coluna lombar EVA 4. Queixa principal: sente dores e desconforto no ombro direito, joelhos e região lombar, afetando atividades como agachar-se para pegar objetos pesados, varrer a casa, cozinhar e lavar roupas. Diminuição no controle do equilíbrio corporal, redução na sensibilidade da região distal da perna e região plantar dos pés. Devido aos sintomas, evita subir escadas, utilizar transporte público e sair de casa com medo de quedas. Antecedentes pessoais: depressão, diabetes mellitus tipo 2. Antecedentes familiares: pai, diabetes mellitus tipo 2, mãe, falecer com histórico de câncer de mama. Hábitos de vida: sedentária. Medicação em uso: metformina, insulina e Atrordar. Exame físico. Sinais vitais: pressão arterial 120 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 92 batimentos por minuto, frequência respiratória 16 incursões por minuto, saturação 96%, temperatura 36 graus, HGT 180 mg por decilitro, altura 1,69 m e peso 70 kg. Ausculta cardíaca: ritmo cardíaco regular em 2 tempos com bulhas normofonéticas. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular presente em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios. Padrão respiratório diafragmático.
Aspecto da pele: cicatriz consolidada de pós-operatório de câncer de mama, abaixo da região axilar direita, apresenta hiperemia e descamação úmida. Edema. Apresenta edema sinovial nos joelhos e linfedema em membro superior direito. Dor nos joelhos, grau 6, e dor na lombar, grau 4. Avaliação para o teste de força: flexão de ombro, abdução de ombro, adução de ombro, abdução horizontal, adução horizontal, flexores do quadril, extensores do quadril, abdutores do quadril, adutores do quadril, extensores do joelho, flexores do joelho, extensores do tornozelo, flexores do tornozelo, flexão de tronco e extensão de tronco. Amplitude de movimento: flexão de ombro, extensão de ombro, abdução horizontal, abdução do ombro, adução do ombro, rotação interna do ombro, rotação externa do ombro, flexão de joelho, extensão de joelho, rotação interna de quadril, rotação externa de quadril. Fleximetria: flexão de tronco, 53 centímetros, posicionamento de repouso, 45 centímetros, resultado, 8 centímetros. Hiperextensão, 49 centímetros, posicionamento de repouso, 45 centímetros, resultado, 4 centímetros. Flexão lateral, lado direito, 16 centímetros, lado esquerdo, 19 centímetros. Resultado, 16 para 19 centímetros. Exames complementares: raio-x com representação da hérnia discal, segmento da coluna vertebral lombar entre L4 e L5, grau 2, e ao lado raio-x com representação da gonartrose, com estruturas ósseas adjacentes e diminuição do espaço articular. Da pele: radiodermatite, região axilar, membro superior direito. Agora que vocês já conhecem o caso clínico, que tal continuarem ligadinhos na videoaula para aprendermos um pouco mais sobre as patologias envolvidas nesse caso? Vamos falar de gonartrose, hérnia discal, linfedema, radiodermatite e diabetes tipo 2. A estrutura do joelho ela é considerada uma articulação sinovial, ao qual pode ser acometida por várias doenças, dentre elas a gonartrose. Gonartrose é uma doença crônica, degenerativa e progressiva, ao qual acomete as articulações sinoviais, podendo ocorrer microfraturas no osso subcondral, desgaste da cartilagem hialina e osteofitos na borda da articulação. Sua classificação é denominada como primária e secundária. Primária quando não consegue identificar a causa e secundária quando há lesão por trauma. O desgaste dessa cartilagem se dá através dos componentes proteicos que se modificam e outros que diminuem em número ou tamanho. Com isso, há uma tentativa da reparação através da proliferação das células desta cartilagem, que perdem sua superfície lisa, que permite adequado deslizamento nas superfícies ósseas. Este processo libera enzimas que estão dentro das células cartilaginosas, e a ação desta enzima provoca reação inflamatória. Ao mesmo tempo, como uma tentativa de expandir a superfície de contato e procurando maior estabilidade, o osso se prolifera devido ao atrito, formando um osso mais rígido, que são os osteócitos da marginal, tornando mais susceptível a microfraturas. É uma patologia que acomete a população do sexo feminino entre a quarta e a quinta década de vida. Sua etiologia ainda é desconhecida, porém pode estar associada a vários fatores, como obesidade, ruptura de ligamentos e meniscos ou alterações
Biomecânicas. Sinais e sintomas: dor, rigidez matinal e edema. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Essa doença é a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidade na coxa, na perna e pé. Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar a dor lombar em algum momento de suas vidas. A localização mais comum da hérnia de disco lombar é no disco que fica entre a quarta e a quinta vértebra lombar e no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro. O disco intervertebral situa-se entre dois corpos vertebrais, sendo uma parte essencial da coluna. Anatomicamente, ele é composto pelo anel fibroso de tecido fibrocartilaginoso, uma estrutura flexível que permite a mobilidade da coluna vertebral em suas várias direções, e pelo núcleo pulposo, uma estrutura gelatinosa circundada pelo anel fibroso, que tem como principal função amortecer e absorver os impactos mecânicos gerados sobre a coluna vertebral. A formação da hérnia inicia-se com o surgimento de fissuras no anel fibroso, por onde o conteúdo gelatinoso nuclear pulposo infiltra, acometendo as raízes nervosas espinhais de diferentes formas e graus. Nesse processo, pode haver desde o abalamento do disco até o rompimento da parede discal, com extravasamento do conteúdo nuclear para o canal medular, o que chamamos respectivamente de protusão e extrusão com sequestro. Os danos às raízes nervosas podem ocorrer de duas formas principais, seja através da compressão mecânica direta, ou seja através da irritação nervosa pela ação de mediadores inflamatórios liberados durante este processo. Essa patologia tem caráter multifatorial e, dentre os fatores que aceleram e contribuem para o seu processo de formação, podemos destacar a herança genética, o envelhecimento natural dos discos e o sedentarismo. Outros fatores que agregam um risco adicional ao seu desenvolvimento são o tabagismo, o excesso de peso, a má postura ao transportar cargas e a prática de movimentos incorretos. O linfedema de membro superior é uma causa bem conhecida do câncer de mama, uma patologia crônica e progressiva, que acontece através do acúmulo anormal de linfa no espaço intersticial. Esse acúmulo no espaço intersticial é através de células plasmáticas, células sanguíneas extravasculares e extracelular de água e proteínas, decorrente do transporte linfático deficiente. Esse acúmulo da insuficiência do sistema linfático no mesmo membro homolateral da neoplasia é desencadeado também por cirurgias ou radioterapia na região maxilar. O diagnóstico do linfedema é através de critérios subjetivos, como a queixa de sintomas que a mulher sente, como, por exemplo, edema, dor, inchaço, cansaço ou um peso no membro. Como também ele pode ser realizado através de perimetria, volumetria, ultrassonografia ou a bioimpedância. Logo, as mulheres que são acometidas com linfedema relacionado ao câncer de mama, elas vão ter alterações quanto à mobilidade do membro, como também a biomecânica, alterando a função. De acordo com a Sociedade Internacional de Linfologia, o linfedema ele é classificado em 3 estágios. O estágio 0 a 1A, ele produz risco a apresentar linfedema, mas o edema ainda não é evidente. No estágio 2, ele tem um grande risco de apresentar o linfedema com acúmulo precoce do fluido proteico, de células proteicas, e quando levanta o membro, o edema some. No entanto, ele pode apresentar risco de fibrose, lesões cutâneas e infecção. Já no estágio 3, que é onde é uma característica mais grave que pode ocorrer a elefantíase, o sinal de cacifo está ausente. No entanto, é observado alterações cutâneas graves e exuberantes. Radiodermatite. A radiodermatite ela é causada pela hipersensibilidade do tecido e a frequência de radiação recebida. Essa dose ela pode variar de 50% a 60%.
Logo, a radioterapia pós a mastectomia de câncer de mama, ela pode ter efeitos adversos, com sintomas que variam como pele seca, vermelhidão, descamação úmida e dolorida. Logo, a radiodermatite tem sido associada a uma resposta do tecido tegumentar, em que, através da exposição da radiação ionizante, causa uma depressão das células tronco na camada basal da epiderme. Diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica que atinge de 7,6% da população brasileira, entre 30 e 69 anos de idade. É caracterizada pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida eficiente. É comum na população acima de 40 anos, estando relacionado a vários fatores, como sobrepeso, tabagismo, triglicerídeos elevados e hábitos alimentares. Hiperglicemia elevada causa danos ao organismo. Dentre esses danos está o acúmulo de placas nos vasos sanguíneos, comprometendo a oxigenação dos órgãos, assim aumentando o risco de infartos e AVS. Objetivos: drenar o linfedema presente em membro superior direito, reduzindo assim a sensação de desconforto e dor, favorecendo o ganho de ADM e melhora na realização de atividades. Restaurar a função reparadora da pele, visando reduzir a lesão gerada por meio da radiodermatite, promovendo melhor conforto para realizar movimentos com o membro superior direito. Melhorar a mobilidade da articulação dos joelhos, promovendo lubrificação das estruturas, reduzindo o quadro álgico. Favorecer o fortalecimento da musculatura dos membros inferiores para estabilização da articulação dos joelhos, evitando o progresso da gonartrose e mantendo a funcionalidade do paciente. Aumentar a força da musculatura do core, evitando a progressão do grau de hérnia discal e, consequentemente, reduzindo episódios de dores na região lombar, resultando em melhor realização das AVDs. Promover reações de endireitamento e ajuste corporal para melhor controle do equilíbrio corporal dinâmico e estático, diminuindo o risco de quedas. Proporcionar condicionamento cardiovascular para redução e controle das taxas de glicose, incluindo a estimulação da sensibilidade na região distal de membros inferiores, melhorando as respostas proprioceptivas e a sinestesia.
Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!